Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Campos e a gente vai trabalhar hoje o tema Desvendando o Feudalismo. Iremos nos ater mais especificamente a dois itens, a dois aspectos: o aspecto político e o aspecto econômico do sistema feudal. Bora lá? Começar mais uma aula. Bom, pessoal, para a gente poder começar a nossa aula, é importante que a gente responda essa pergunta. Mas afinal de contas, o que é um feudo? Para a gente poder entender o aspecto político do sistema feudal, é importante que a gente entenda que o feudo nada mais é do que uma terra dada. É um direito, tá? E essa terra é dada por um rei. Então você imagina o rei que concentra nas suas mãos um reino, né? Ele dá a um pedaço de terra para um vassalo. O rei é um suzerano, um senhor, e dá ao seu vassalo um pedaço de terra, em troca da fidelidade desse vassalo, né, e de ajuda militar desse vassalo em caso de guerra. Então a gente está vendo aí um ponto importante: a transformação de um poder que é centralizado na mão de um único rei e começa a ser dividido nas mãos de vários senhores feudais, né, que estão se formando a partir desse momento, que são os donos desses feudos. Tá, pessoal, mas e essa prática, ela vai se desenvolver muito a partir da segunda metade, a partir do ano 900, lá na Idade Média. E ela foi a base da política, da economia, da sociedade e da cultura, né, da Idade Média. Portanto, a gente dá o nome de feudalismo, tá bom? Bom, e para a gente poder entender esse sistema feudal, é necessário que a gente divida ele por aspectos. E a gente vai começar, obviamente, no aspecto político. O aspecto político, o principal aspecto político do feudalismo é justamente o que a gente acabou de falar e a gente vai frisar com vocês. A fragmentação do poder, a divisão do poder. Antes eu tinha o poder centralizado na mão de uma só pessoa, do rei, do imperador, e agora eu tenho o poder dividido, descentralizado, fragmentado nas mãos de vários senhores feudais. O poder de fato no feudalismo, ele está nas mãos dos senhores feudais, porque dentro do feudo, né, é praticamente o senhor feudal que administra, a, tem funções militares, administrativas, ele julga, ele é o juiz, ele é o judiciário. Então, perceba, né, toda a lógica, a organização, né, a execução das leis, ela ou ela está a cargo dos senhores feudais. Isso é importante, né? E esses senhores feudais, quem são? Qualquer pessoa? Não. Necessariamente são nobres, né? Naquela época, somente nobre poderia se tornar um cavaleiro, somente um nobre poderia ter uma armadura, somente um nobre poderia empunhar uma espada. E, obviamente, somente um nobre poderia ser um senhor feudal. Tá? Então, eu estou falando de uma sociedade, né, onde o nascimento, né, numa família nobre te daria direitos, né, acima das demais pessoas. E naquela época era normal os nobres eles terem títulos, né? Então, os nobres eles eram barão, marquês, visconde, conde. E aí você percebe que esses títulos é justamente para marcar o que é a importância deles naquele período. Os reis, eles até continuavam a existir, né? Mas eles não mandavam mais. O poder, ele aos poucos passa para os senhores feudais, porque toda a vida social, ela acontece, toda a vida política acontece dentro dos feudos. As cidades, elas praticamente deixaram de existir nesse momento. Então, tudo que acontece, acontece no feudo, né? A vida se resume aos feudos, né? Então, é importante que a gente note essa lógica que está começando a se desenhar nesse momento, tá bom? Outro ponto que a gente precisa marcar:
A ideia de suzerano é a ideia de vassalo. O suzerano é um senhor. Um vassalo, ele é aquele que obedece, presta lealdade a seu suzerano, tá? Num ritual de homenagem. Era muito normal o rei, que é o suzerano, né, maior, ele empunhar uma espada, né, falar algumas palavras, né, e o seu vassalo, no caso o senhor feudal, ele prometer lealdade ao seu suzerano. Mas podia acontecer também do senhor feudal ter cavaleiros e outras pessoas que fossem seus vassalos. Inclusive o servo, que é a pessoa que trabalhava lá, que dava duro danado, que era muito explorado, ele era um vassalo do senhor feudal. Então eu quero que vocês percebam, né? O senhor feudal, em relação ao rei, ele era um vassalo, mas em relação aos cavaleiros, em relação aos servos, ele era um suzerano. Tá? Então essa relação entre senhor, né, e vassalo, que é aquele que obedece, que deve obediência e lealdade, ela vai depender da situação, ok? Bom, pessoal, outra característica do sistema feudal, né, no que diz respeito ao aspecto econômico. A gente está falando aqui de uma economia que ela é extremamente ruralizada, agrícola e de subsistência. Vamos entender melhor essa lógica. Naquele momento, a gente está falando de um contexto que as cidades perderam praticamente sua população. Ah, mas a cidade então deixou de existir praticamente. Professor, tinham pessoas que ainda continuaram morando na cidade? Tinha. Mas era meia dúzia de gatos pingados, né? E perderam substancialmente seu poder. O campo, ou seja, o feudo, é que ditava o ritmo de tudo, da vida. As pessoas ficavam basicamente ilhadas nos seus feudos. Então cada feudo era praticamente um país, vamos assim dizer, que tinha leis próprias, governos próprios, no caso o senhor feudal, e não tinha muita comunicação entre os feudos. As pessoas não iam de um feudo para o outro, não era normal viajar. As estradas elas começam a ficar praticamente assim, sem nenhum tipo de infraestrutura, né? Já que você não tinha um rei, um império, né, para dar manutenção a essas estradas. Porque o senhor feudal está preocupado com o seu feudo, ele não está preocupado com a estrada, né? Então é importante notar que a cada ano que passa no sistema feudal, o feudo se torna cada vez mais uma ilha, né? Com quase nenhuma comunicação com um outro feudo, e muito menos com a cidade. Então é um mundo, pessoal, rural, né? E com uma economia baseada no sistema de trocas. O dinheiro ele praticamente deixa de existir por vários motivos. O primeiro é que as moedas elas começam a não ter padrão, né? Quando você tem um império, o imperador ele faz uma moeda igual, com a mesma quantidade de ouro, ou de prata, ou de cobre nas suas moedas. E ele padroniza essas moedas e dá um valor para essas moedas em todo o império. A partir do momento que não existe império, que cada feudo pode fazer sua própria moeda, quem me garante que a moeda de ouro tem a mesma quantidade de ouro num feudo e em outro feudo? Você começa a não ter padrão mais, né, de comparação. E as moedas começam a gerar desconfiança nas pessoas. Eu posso te dar uma moeda com uma grande quantidade de ouro aqui, e você me dá uma moeda de ouro com uma pequena concentração de ouro, então isso não é justo, então as moedas deixam de existir. E as pessoas começam a fazer trocas, né, de forma mais direta, ou seja, produto por produto. Ó, eu te dou um saco de trigo, você me dá 2 de batata. Topa? Topa. Fechou. Cara, mas esse negócio começa a perder, inclusive, a lógica, porque o comércio ele começa a se restringir somente a dentro do próprio feudo, porque, como a gente falou, as cidades elas começam a perder poder, as estradas começam a ficar estradas extremamente complicadas, cheias de bandidos, esburacadas, com falta de estrutura. Então o comércio ele começa a se restringir somente o quê? Dentro do feudo, um comércio local, né? E um comércio sem moeda, e um comércio basicamente de troca. Então a gente entende que durante o feudalismo a atividade comercial praticamente deixa de existir, né? E a agricultura ela se torna atividade mestra. Mas que tipo de agricultura? Uma agricultura de subsistência? Porque
eu tenho que entender que no feudo se produz aquilo que se consome. E as pessoas no feudo, como não se realiza comércio entre os feudos e entre as cidades, as pessoas somente consomem aquilo que elas produzem, né? Então a agricultura se torna a grande atividade, mas não é qualquer agricultura, é uma agricultura de subsistência, tá? Aqui, pessoal, dá para a gente poder ver nessa imagem um pouquinho do que é o feudo, né? Então, eu tenho lá o manso senhorial, a divisão de um feudo, é mais ou menos dessa forma. O manso senhorial é as terras do senhor, é praticamente um terço de todo o feudo. Os servos, inclusive, trabalham alguns dias da semana para o senhor de graça, tá? Toda a produção dessa terra do senhor, obviamente, fica com o senhor e com os cavaleiros, com sua família. Em volta, né, a gente percebe aí, a gente tem o manso senhorial e no meio um castelo, que era onde esses nobres, o senhor feudal, os cavaleiros moravam, beleza? Bom, pessoal, depois a gente tem o manso servil, né, que é destinado ao usufruto de quem? Dos servos, aqueles que trabalham. É dividido em pequenos lotes, né, glebas de terra, onde o servo produzia para que ele pudesse sobreviver. E mesmo assim, ele ainda tinha que dar uma parte da sua produção, produzida nas terras, nas terras servis, né, no manso servil, para o senhor. O senhor ficava praticamente com tudo. E a gente tinha as terras comunais. Bom, o que eram as terras comunais? Né? O feudo ele tinha um espaço para pastagem de gado, extração de madeira. Em geral eram territórios de floresta, né? E com uma questão importante, era totalmente proibido a caça e a pesca dos servos. Então, se o servo quisesse caçar lá, sei lá, um animal para poder comer, pescar um peixe, ele não poderia, tá? Somente o senhor feudal e os nobres poderiam fazê-lo. E com um detalhe importante, ele podia pagar com a própria vida, né? Caso ele descumprisse essa regra. Era normal, vocês veem em filmes e desenhos, os nobres, os cavaleiros, se juntarem ao senhor feudal para fazer caçadas. Então eles faziam caçadas a raposa, caçadas a coelhos, caçadas a veados, ou fazões, que são pássaros, né, típicos daquela região da Europa. E por quê? Justamente nesse território que a gente vai chamar de terras comunais. Bom, aqui a gente percebe, pessoal, no centro dos feudos, né, existiam vilas, né, e muitas desses locais podiam ser realizadas essas trocas que a gente está falando, que eram feitas, essas trocas comerciais, somente dentro dos próprios feudos. A igreja era normal, né, a gente percebe, é um local central, né, a gente percebe muitas vezes perto da igreja construções como ferreiros ou mesmo costureiras que prestavam algum serviço naquela época, tá? E os moradores dessas vilas eram chamados de vilões. Aqui alguns tipos de castelos de senhores feudais, tá? Fortificados, muitos desses castelos a gente percebe muros. Então, em épocas de guerra, se algum outro senhor feudal porventura ou algum grupo de cavaleiros invadissem aquele feudo, as pessoas logo elas iriam se proteger por detrás das muralhas, né, para dificultar a invasão de quem quer que seja. E é importante notar que muitos castelos tinham o que a gente chama de poço, né? Existia aí uma quantidade de água em volta para dificultar ainda mais a invasão desses castelos fortificados. Então esses castelos tinham muralhas, era normal aí torres de vigia, onde ficavam os arqueiros, onde as pessoas podiam ver a longas distâncias, né, os exércitos inimigos chegando e podiam preparar as estratégias de defesa. Pessoal, naquela época, com a agricultura de subsistência, é importante a gente frisar o seguinte: as tecnologias eram muito toscas, eram tecnologias atrasadas, né? E a principal tecnologia utilizada naquela época era a rotação de culturas. O que significa isso? Cada servo recebia lá um pedaço de terra para poder plantar. Ele tinha que dividir a terra em 4 partes. Olha que coisa doida, hein?
Mas por que que ele tinha que dividir a terra em 4 partes? Naquela época não tinha, pessoal, o que tem hoje, adubo, fertilizante, onde eu coloco nutrientes para que a terra se recupere. Eu planto alguma coisa, né? Eu planto, sei lá, cana de açúcar, planto trigo. O trigo suga os nutrientes da terra. Se eu planto trigo durante um grande período de tempo, corre-se o risco daquela terra perder os nutrientes. Então, como é que eu faço hoje em dia para a terra ganhar nutriente? Eu uso, né, fertilizantes, adubos, né, que vão ser compostos orgânicos e inorgânicos para que essa terra se enriqueça de novo e possa ter uma grande produtividade agrícola. Mas naquela época não existia isso. Então o que acontece? As pessoas faziam rotação de cultura, elas descansavam a terra. Então era comum eu plantar em 3 partes da terra e deixar uma quarta descansando, tá? A gente vê aqui, por exemplo, plantar trigo, ervilha e o pouso, né? Na área 3. E assim, consequentemente, eu faria um quê? Uma rotação da terra que teria pouso, que seria descanso. Então, em 2 porções eram produzidas culturas distintas. Um ano trigo, outro cevada. A terceira permaneceria em repouso. E assim, consequentemente, naquele ano, a coisa ia se alternando. Naquela época era normal, pessoal, o moinho movido por água, né? Esse moinho era muito comum, pessoal, para poder moer os grãos, principalmente de milho, para fazer a farinha de trigo. Eu deveria o quê? Colocar esse trigo nesse pilão aqui do lado, né, interno do moinho, para que esse trigo fosse picado, moído e assim ser utilizado como farinha para fazer um alimento básico, pão. Uma questão importante, a gente está falando dos servos, né? É importante a gente lembrar o seguinte, pessoal: o servo é o trabalhador, a base da mão de obra, é a pessoa que ganhou um pedacinho de terra para poder viver, para poder plantar e para sobreviver, em troca da submissão e da lealdade ao senhor feudal. Mas pensa o seguinte: o servo é um escravo? Isso é uma pergunta que rotineiramente as pessoas se fazem. Não. Servos e escravos são coisas completamente diferentes, apesar de terem alguma semelhança. A gente sabe que tanto os servos quanto os escravos são historicamente explorados, tá? Têm condições péssimas de vida, mas existe uma diferença básica entre os dois, né? O servo, ele tem direito. De poucos direitos, é verdade. Ele tem direito à terra. Tanto é que essa terra onde o servo mora, ela é passado para os seus filhos, ela é hereditária, ela passa de geração em geração. Ele é preso a essa terra, é um direito dele. Inclusive um direito até muitas das vezes maldito, porque ele não pode sair da terra. O senhor feudal pode inclusive matá-lo se ele fugir da terra a qual é sua por direito. Ele não pode fugir, né? E tem um detalhe importante, né? Ele tem o direito de ser protegido no caso de uma guerra. O problema é que muitas das vezes ele precisa se proteger do próprio senhor feudal, né? Mas é um direito. É diferente do escravo, que é propriamente o quê? Uma propriedade de alguém. Então o servo, ele não pode ser entendido, apesar de algumas semelhanças, com o escravo. Beleza? Bom, mas vamos entender aí algumas obrigações que esse servo precisa cumprir junto ao seu senhor feudal. E são obrigações pesadas, viu? A primeira obrigação aí, a gente tem a corvéia. Cara, o que é isso? Né? Que nome estranho é esse? É que durante a corvéia, o servo, ele trabalha nas terras do senhor feudal, no manso senhorial, mais ou menos aproximadamente 3 dias por semana, lembrando que a semana tem 7 dias, de graça. Legal, hein? E tudo que ele produz nas terras do senhor feudal, ou melhor, no manso senhorial, não é dele. É tudo do senhor feudal. Talha. O que é? Então vamos lá, a semana tem 7 dias, aproximadamente 3 ele trabalha de graça nas terras do senhor feudal. Sobra 4 dias na semana. Ele pode trabalhar esses 4 dias na sua terra, no que a gente vai chamar de manso servil.
Legal, ele produziu ali nas suas terrinhas ali alguma coisa. E mesmo assim, aquilo que ele produz, ele precisa dar praticamente uma parte, ou melhor dizendo, ele precisa dar aproximadamente um terço do que ele produz para o senhor feudal. É brincadeira? Banalidade. É uma taxa que ele paga, pessoal, para alguns para executar alguns serviços dentro do feudo. Exemplo, ele produziu trigo nas suas terras. Ele entregou 30%, um terço lá para o senhor feudal, lhe sobrou aproximadamente 60% e ele tem trigo. Ele precisa fazer pão para comer. Ele não tem forno. Existe um forno comunitário no feudo. E aí, quando ele faz pão, ele precisa pagar uma parte do pão que ele faz para o senhor feudal. É mole isso? Ele precisa, por exemplo, da vaca. Ele não tem vaca, mas existe uma vaca no feudo, essa vaca é do senhor feudal. Ele vai pegar emprestada essa vaca para arar a terra, né? A terra às vezes é dura, ele precisa para poder plantar, né? Do boi para poder arar essa terra. Ele vai pagar para o senhor feudal uma parte, né? Que a gente chama de banalidade. É uma coisa extremamente bizarra. Daí a gente percebe o quanto esse servo é explorado. Mas não acabou não, galera. A gente tem um outro chamado censo, que é uma espécie de taxa em dinheiro paga somente pelos vilões, uma forma de utilizarem alguns lotes do feudo para o seu próprio sustento, né? Então eles têm a terra, mas se eles quiserem utilizar algum equipamento disponível, né, teriam que pagar esse censo e também a banalidade, como a gente falou já. Existe um outro chamado captação, que é o imposto pago por cabeça, pago pelos servos por cada integrante da família. Então, quanto mais filhos, significa maior imposto que eu pago. Existe um outro chamado mão morta, que eu pago pelas pessoas da minha família que morrem e que vão ser enterradas no feudo. É brincadeira, galera? Existe um outro ainda que ele não paga para o senhor feudal. Esse ele paga para a igreja, chama Tostão de Pedro, que nada mais é que um dízimo, porque afinal de contas, né, ele precisa salvar a alma dos seus, a sua alma e a alma dos seus, e a igreja é a única forma que ele enxerga naquele momento de salvação das suas almas. Então o dízimo, né, é um item importante dos impostos que esse servo, esse camponês, esse vilão paga à igreja. Mas a gente falou um monte de impostos aí, hein? Né? Não muito diferente da nossa realidade atual, mas existe um imposto ainda mais bizarro que o servo naquela época pagava. Ele se chama prima nota. A igreja, inclusive, é muito controverso esse imposto, ou melhor dizendo, essa obrigação. Inclusive, a própria igreja critica, né, em alguns momentos, esse prima nota, mas ele é nada mais, nada menos do que um direito que o senhor feudal tinha de deitar com a esposa do servo após a consumação do casamento. Então, antes da noite de núpcias do noivo com a noiva, no caso, se eles fossem servos, o senhor feudal podia falar: olha, eu vou deitar com a sua esposa antes de você consumar o casamento, beleza? Tranquilo? Vai falar não para você ver, né? E existem vários relatos bizarros de que isso era uma coisa rotineira em muitas localidades da Europa feudal, beleza? Bom, pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E último adendo, é normal as pessoas aí, os servos naquele momento, terem expectativas de vidas baixíssimas. Só para você ter uma ideia, né, já que o cara se alimentava tão mal, porque ele vivia para pagar imposto, a expectativa de vida dos homens eram 40, 45 anos, e as mulheres eram a expectativa de vida mais baixa, né? As mulheres morriam com 20 e poucos anos, porque elas davam à luz várias vezes para vários filhos. A alimentação era horrível, né? Não se tinha reposição de nutrientes, principalmente do ferro e da proteína, porque não se comia carne, basicamente. Então as mulheres elas tinham muitos problemas aí na falta de reposição dos nutrientes que elas perdiam, né, por meio da gravidez. E muitas mulheres morriam no parto, era normal. Então
Se uma mulher passasse dos 20 e poucos anos, 25, ela já é considerada velha, em muitos casos, muito por conta, né, dessa rotina miserável a qual é exposta os camponeses. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus.